Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas desde já tenho a dizer que esse vídeo é um vídeo de cunho acadêmico da disciplina de Direito do Trabalho 2, ministrada a disciplina pela professora Laudicéia, e eu, acadêmico Ivan, juntamente com os meus colegas Ionice e Renan, vamos tratar de um tema bastante caro para o direito do trabalho, que é a higiene ocupacional e a segurança no trabalho. Para tratarmos desse tema, resolvemos trazer aqui o embasamento legal desses temas, ao qual a fundamentação legal o garante está dentro da Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 22, e a regulamentação, temos aí um capítulo especial que a CLT separou, a consolidação das leis trabalhistas, que é o capítulo 5, no artigo 25.4 em diante, ao qual fala das normas de segurança e medicina do trabalho. Vamos fazer uma leitura do dispositivo da Constituição Federal, aí especificamente o artigo 7º, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Aí, no inciso 22, diz: esses garantes são redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ou seja, o assunto é respaldado, é garantido através da Constituição Federal e mais adiante, também na CLT, no capítulo 5, também tem o regulamento, ao qual diz aqui o 154 da CLT, vamos fazer a leitura para compreendermos melhor o assunto. Diz o seguinte: observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obra ou regulamentos sanitários de estados e municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas do trabalho. Ou seja, no que tange à higiene ocupacional, à segurança e saúde no trabalho, não só a CLT e a Constituição Federal vem garantindo, mas até mesmo o município. Se estipula uma norma que beneficia o colaborador, que beneficia uma melhor higiene ocupacional, sim, ela pode ser aceita como uma norma plausível. E no artigo 162 da CLT, mais especificamente falando sobre os órgãos de segurança e medicina do trabalho, diz o seguinte: as empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Isso é uma outra especificação da norma, aí regulamentando mais especificamente o SESMIT. E inclusive o que vem a ser o SESMIT, só para compreendermos, o SESMIT na verdade, é um serviço especializado dentro da empresa, ao qual compõe alguns profissionais com habilitações técnicas específicas, como o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, o enfermeiro auxiliar do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. São formações específicas voltadas para o trabalho. Até o médico tem que ser médico do trabalho, ao qual vão oferecer esses serviços especializados. Isso também está regulamentado lá na norma regulamentadora número 4. O SESMIT está regulamentado na NR número 4. As NRs são aí nada mais que normas regulamentadoras expedidas aí dentro do artigo 162 da CLT, obrigatórias tanto para empresas públicas ou empresas privadas. Ou seja, se a empresa ela é regida pela CLT, ela tem que obedecer e cumprir as normas regulamentadoras. Ela tem que ter uma higiene ocupacional organizada. Ela tem que ter um ambiente onde propicia um trabalho seguro, um trabalho onde ele é desenvolvido com um ideal preventivo, evitando o acidente do trabalho. Na continuidade, eu queria falar um pouquinho sobre a CIPA também. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidente, como o próprio nome diz. Essa comissão é composta ali pelos trabalhadores, um indicado pelo empregador e outros indicados ali pela parte dos trabalhadores. É feita uma eleição em empresas aí a partir de 20 colaboradores, geralmente se exige a CIPA, menos de 20 indica pelo menos um que vai ser os responsáveis, para organizar a execução das atividades a fim de prevenir e evitar o acidente de trabalho no local de trabalho.
para que essa atividade seja desenvolvida com uma higiene ocupacional segura. No momento, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, nada mais interessante de tratarmos esses temas vinculados com a nossa situação que vivemos no momento. Situação pandêmica do coronavírus e a higiene ocupacional do trabalho é um tema muito caro para o direito. Por quê? Nós temos normas já que tratam da devida higiene ocupacional do trabalho. E nós temos a devida preocupação da empresa, assim deve-se ser, que os trabalhadores devem trabalhar de forma segura, senão vão proliferar o coronavírus, gerando aí doenças. E a doença causa um impacto econômico muito negativo, um impacto social negativo, onde as pessoas podem adoecer e essa empresa perder mão de obra qualificada. Ou seja, para que isso não aconteça, aí existe também a ideia do comitê de crise. O comitê de crise nada mais vai ser que a formação de uma comitê, uma organização ali dentro da empresa, onde vai subsidiar o trabalho, a orientação a esses trabalhadores na execução das suas atividades, de forma que eles possam trabalhar de forma segura, cumprindo com as higienes em segurança e saúde do trabalho. Um exemplo é o gel ali na entrada da empresa, prevenindo, passando o gel na mão, o uso da luva, o uso da máscara, o uso ali de uma máscara de polímero, né, de proteção para atender o cliente, né, espalhar ideias prevencionistas, falar do evitar a aglomeração, né, que é de uma das recomendações pelo Ministério da Saúde. E o SESMIT, ele vai trabalhar juntamente com a CIPA, juntamente com esse comitê de crise formado dentro dessa empresa, passando essa orientação. Tem um outro assunto que nós resolvemos trazer para dentro do nosso trabalho, acreditamos nós ser muito interessante, trazido pela doutrina, lido dentro do site do Tribunal Superior do Trabalho, TST, nós lemos duas doenças que estão sendo cada vez mais comuns no ambiente de trabalho, devido à situação que nós vivemos hoje. Uma situação de pandemia, de coronavírus, versus trabalhos via computador, via informática, via mundo cibernético. E essas duas doenças é a tecnoestresse e a infoxicação. O que é a tecnoestresse e a infoxicação? A tecnoestresse, ela é causada nada mais pelo estresse do trabalho exaustivo frente ao computador. Então o colaborador hoje, ele está em uma outra dinâmica de trabalho. Nós saímos daquele trabalho, às vezes, mais técnico, mais manual, para aquele trabalho mais tecnológico. A empresa está dando comandos para o colaborador, que às vezes está em casa. Aí a necessidade do comitê de crise para estar regulamentando e organizando esse trabalho, para que essa execução do trabalho ela possa desenvolver de uma forma segura. Porque a segurança e saúde do trabalho, a higiene ocupacional não para. Porque a produção não para. E onde tem produção, tem risco. Onde tem produção, tem que ter higiene. E aí, a orientação do comitê para que a pessoa não caia nessa doença chamada tecnoestresse, que é aquele estresse exaustivo, onde o trabalhador está ali digitando, trabalhando dia e noite, né? E aí ele vai causando estresse nele, causando às vezes uma DORT, que é uma doença osteomuscular, às vezes na região tenar, na parte lunar. Ou seja, isso é um dos focos hoje da doutrina, onde a doutrina traz um alerta para o surgimento da tecnoestresse, que são doenças que vai estressar esse colaborador, às vezes causando o afastamento desse colaborador, causando um negativo econômico, um negativo social, um negativo na produção da empresa. E a infoxicação, ou seja, ligado também à informática, ao cibernético, à tecnologia, ou seja, a pessoa vivendo de forma exaustiva, comunicando por meio de aparelhos tecnológicos, como o celular, como o computador, ou seja, esses cuidados a doutrina já está alertando e o empresário tem que ter, o SESMIT tem que estar atento a isso, a CIPA tem que estar atento a isso e a empresa como um todo e os colaboradores sempre colaborando com o cumprimento dessas normas. O colega Renan e a colega Eunice vai dar continuidade a esse trabalho, muito caro para o direito do trabalho, ao qual vai falar ainda dos aspectos econômicos, sociais relevantes diante do coronavírus versus situação de higiene ocupacional. Olá,
colegas acadêmicos do curso de Direito. Meu nome é Ionice Costa, agradeço a oportunidade da fala ao meu colega Ivan, e muito relevante falar dos impactos econômicos e sociais. De acordo com dados da plataforma Smart Lab, iniciativa conjunta com o MPT, Ministério Público e do Trabalho, e a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil, que compila e organiza dados públicos, o Brasil desde 2012 já teve mais de 5,4 milhões de notificações em acidentes de trabalhadores com carteira assinada. Interessante a situação a carteira assinada. Isso significa uma notificação a cada 49 segundos. Mais de 19 mil desses acidentes resultaram em morte, além do impacto humanitário e social. Os acidentes de trabalho também têm um reflexo econômico. Desde 2012, foram mais de 423 milhões de dias de trabalhos perdidos e 95 bilhões gastos com afastamentos acidentários pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. O setor econômico com mais notificação foi o de atendimento hospitalar, com 52,1 mil notificações somente em 2018 e mais de 378 mil de 2012 a 2018. O comércio varejista de mercadorias em geral e a administração pública aparecem a seguida. A ocupação mais frequente citada em notificação é a do setor alimentício, de linha de produção, cerca de 6%, seguida de técnico de enfermagem, 5%, e de faxineiro, 3%. Os acidentes são de corte, laceração, ferida contusa, punctura de 21% das lesões frequentes. As partes do corpo mais atingidas são as mãos, e das notificações tem como acidentes causadores as máquinas e os equipamentos, seguido por agentes químicos, que é uma porcentagem de 14%. Por fim, um recorte por gênero mostra os homens, são os mais acidentam, com mais de 3 milhões de notificação. São 68% dos casos. Os números, contudo, refletem apenas acidentes com trabalhadores que tinham ou têm vínculo de emprego. Não estão inclusos na estatística os trabalhadores e os servidores públicos estatutários. Interessante também falarmos da prevenção de doenças e dos locais de trabalho. Os locais de trabalho, muitas vezes, pelas próprias características laborais das atividades desempenhadas, como manipulação de produtos químicos ou a exposição de agentes físicos ou biológicos, podem comprometer a saúde e a segurança do trabalhador. Seja de forma imediata ou com o passar do tempo. As medidas de saúde e segurança no trabalho dizem respeito a uma série de normas de procedimentos que buscam prevenir acidentes e doenças ocupacionais. A segurança no trabalho envolve todos os aspectos relacionados à saúde dentro do ambiente laboral. Doenças ocupacionais como violência, assédio moral, assédio sexual, acidentes de trabalho e assuntos relacionados como parte dos temas que são observados. Interessante falar no aspecto humanitário e social do rompimento da barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente de trabalho do Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambiental depois da barragem de Mariana. Nesse contexto também, nos nossos dias atuais, está também a situação do vírus, que nos assombra até hoje, os quais, para o atender das pessoas, deixou exposto a situação
a situação de um dos trabalhadores, os entregadores, os trabalhos de rua, onde a população, em sua grande maioria, precisou de atendimentos de delivery e de entrega, deixando esses trabalhadores com uma demanda gradual de trabalhos e faltando observações na segurança e saúde desses trabalhadores. Nos importa ver e observar que hoje eles trabalham nas ruas sem nenhuma... O próprio trânsito não oferece uma segurança de acordo com a legislação e trabalhadores tiveram que trabalhar e adaptar o seu dia a dia numa situação de risco para atender a demanda. Agradeço a oportunidade da fala e passo a palavra para o meu colega Renan, que vai falar sobre aspectos relevantes também do trabalho em pauta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Edien e agora darei continuidade ao nosso trabalho. Darei entrada no tema de profissões específicas da saúde e segurança do trabalho. Por se tratar de uma área técnica, há profissões específicas para atuar neste ramo, com diferentes competências. A primeira profissão é o engenheiro de segurança do trabalho. Nesse cargo, atuam os engenheiros ou arquitetos que tenham especialização em engenharia de segurança do trabalho. A função deles é trabalhar no controle da segurança e da saúde ocupacional, focando a minimização de perdas originárias de acidentes ou doenças ocupacionais. Esses profissionais devem ser pós-graduados em Engenharia de Segurança do Trabalho de acordo com a regulamentação da Lei 7.410. Uma outra profissão é o técnico de segurança do trabalho. Eles são responsáveis por elaborar e implementar as políticas de saúde e segurança na empresa e devem realizar auditorias periódicas a fim de identificar variáveis no controle de doenças, acidentes e qualidade de vida. Além disso, eles devem providenciar inspeções em locais de instalações de equipamentos, examinar os acessórios de combate a incêndio, como mangueiras, extintores, hidrantes e itens de proteção, realizar a investigação de acidentes, identificando suas causas e propondo medidas de prevenção, além de ministrar os treinamentos necessários aos funcionários da empresa sobre as normas de segurança e a prevenção de acidentes. Agora irei falar um pouco sobre o médico do trabalho. Ele é o profissional responsável por realizar as consultas e os atendimentos médicos, tratando tanto de pacientes quanto de clientes. Ficam ao seu encargo executar as ações necessárias para prevenir doenças, promover a saúde coletiva e individual, coordenar programas relacionados à saúde, fazer perícias, auditoriais e sindicâncias, realizar exames admissionais, periódicos e demissionais, elaborar o atestado de saúde ocupacional, difundir os conhecimentos sobre medicina do trabalho, entre outras funções. O enfermeiro do trabalho é ele quem lidera a equipe de auxiliares e fica responsável por assistência ao paciente, por exemplo, com atendimento em ambulatórios, setores da empresa, hospitais ou até mesmo em domicílio, executando os procedimentos mais complexos de enfermagem e seguindo a rotina que o médico receitou ao paciente. Ele cuida também, em conjunto com o médico, das seguintes atribuições: coleta de informações sobre doenças ocupacionais, taxas de morbidade e mortalidade de profissionais, execução de inquéritos sanitários, avaliação e realização de programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, estudo dos fatores que geram insalubridade, participação em treinamentos sobre o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, promoção da prevenção de acidentes e doenças do trabalho junto aos demais profissionais da área.
Para encerrar essas profissões ligadas à saúde do trabalho, falarei um pouco sobre o auxiliar de enfermagem do trabalho. Eles são os auxiliares dos enfermeiros e médicos, responsáveis por prestar assistência aos pacientes e zelar pelo conforto e bem-estar deles. Eles devem saber administrar os medicamentos e organizar toda a instrumentação cirúrgica, além de preparar o paciente para realização de exames e cirurgias e dar continuidade aos plantões. Todos esses profissionais que eu citei acima, eles ficaram encarregados de garantir que as normas sobre a matéria sejam devidamente aplicadas. Essas normas têm base na legislação brasileira e nas convenções internacionais. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Lau. Meu nome é Renan, eu vou estar dando continuidade, né, e vou finalizar a apresentação anteriormente iniciada pelos coleguinhas. Eu vou estar falando sobre o tema de defesa da vida dentro do direito do trabalho, dentro das empresas. E é importante a gente iniciar essa fala, né, dizendo que todas as empresas, quando ela oferece algum trabalho que teoricamente a gente pode considerar aí como um trabalho de risco, né, ou um trabalho que venha acarretar dano ao trabalhador caso ele não use os equipamentos, né, corretos, as EPIs que devem ser fornecidas para a empresa, essa pessoa, né, esse trabalhador que correr que sofrer esse dano, ele pode com certeza buscar qualquer tipo de indenização, né, que for cabível ao caso. Então, tem até uma fala da ministra Adelaide Miranda de Arantes, que eu trouxe aqui para o pessoal, que é do TST, a ministra, e coordenadora do Programa de Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, que diz o seguinte: a prevenção é e será, em qualquer circunstância, a melhor saída para empregados e empregadores. É a forma mais eficiente para evitar os infortúnios e as nefastas consequências. É um caminho de defesa da vida e de construção de um ambiente saudável, né? Então, como a gente pode ver através da fala da ministra, que essa situação de prevenção não só é benéfico para o trabalhador, mas também para o empregador. Então, essas empresas, grandes empresas e até pequenas empresas também, que fornecem determinado tipo de trabalho aos trabalhadores, elas têm que olhar, né, ter a consciência de que o dinheiro em que é utilizado, né, na saída do caixa para comprar determinados equipamentos, ele não pode ser considerado um gasto, mas ele deve ser considerado um investimento. Porque perceba que todas as vezes que se o tribunal ele julga um processo, e esse processo que o tribunal julgar, ele uma faca muito afiada de um frigorífico, por exemplo, né? Essa pessoa provavelmente vai buscar indenização, com certeza, e se o dano for reparado, né, o que teoricamente vai ser reparado, se essa empresa não tomar medidas, né, com determinados equipamentos, ela vai ter uma tendência e uma chance muito grande disso vir a repetir futuramente. Então, quando eu digo que também é benéfico para o trabalhador essa questão de prevenção, é nesses casos, em questão de indenização. Porque o trabalhador, ele vai buscar indenização caso, né, ele precise, caso ocorra algum acidente, e o empregador, ele vai ser obrigado a indenizar esses casos por conta de negligência da empresa, sendo que as instituições responsáveis, elas estão com atenção voltada para esse tipo de situação, né? E os livros, né, a jurisprudência, eles estão trabalhando por cima disso. Então, todo cuidado é pouco em cima dessas situações, né? A ministra ainda, que eu citei, ela ainda explica
que esses investimentos, eles têm cunho educativo, justamente por isso, né? Uma grande contribuição para a prevenção se dá quando a Justiça do Trabalho julga as ações de indenizações decorrentes de doenças ou acidente de trabalho. Exemplifica. Segundo elas, essas ações têm objetivos principais: reparar o dano sofrido, e o segundo, que é causar um efeito pedagógico, justamente que é para as empresas ficarem alerta que né, a jurisprudência ela tá ali para reparar esse dano, não só como acidente de trabalho, mas como doença também, caso não sejam oferecidos os equipamentos necessários para prevenção. Então, para encerrar minha fala, a gente percebe que, né, essa defesa da vida dentro do direito do trabalho, ela está muito ligada com os direitos humanos, que busca proteger a vida humana, né? Tanto fora do ambiente de trabalho, tanto dentro do ambiente do trabalho, né? O objetivo é sempre a prevenção da vida humana, a defesa da vida humana. E dentro da empresa, que é onde o trabalhador busca, né, contribuir com o seu pão, contribuir, trazer uma renda, né, para dentro de casa, sustento para sua família, é onde ele mais deve ser protegido. Muito obrigado a todos. Eu encerro minha fala aqui. Agradeço a oportunidade e até mais.